Fórum Paulista de Desenvolvimento. Capital humanista que pode ajudar a sociedade. Então, uma agenda economia humanista, uma alegria, doutor Ricardo Saeg, um grande advogado, que vai nos participar aqui conosco, e tem a palavra o doutor Ricardo Saeg. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. A advocacia realmente é o meu meio de vida, e eu amo por causa disso, e que garante o sustento da minha família. Mas eu, por mim, eu ficaria na universidade o dia inteiro estudando. Eu sou um cientista. E a propósito dos direitos humanos. E nessa pesquisa aprofundada dos direitos humanos, ela foi motivada porque no preâmbulo da nossa Constituição, sem querer fazer tecnicismo jurídico, mas analisando a Constituição como o pacto social, o pacto político do povo brasileiro, existe uma mensagem muito clara do Constituinte de que há uma missão para a nação brasileira de construção de uma sociedade fraterna. E nós somos responsáveis por essa edificação. Por sua vez, ainda analisando não como um texto jurídico, mas como pacto político e democrático da nação brasileira, do povo, porque todo o poder emana dele e através dele é exercido, e foi assim que os constituintes de 88 redemocratizaram o país, não é? O senhor fez parte direta desse movimento, né? Eu lembro, até porque fui aluno dele e adorava ele, o governador Franco Montoro, né? Eu vi falar aqui de municipalismo, na hora eu lembrei dele, porque ele deixa muita saudade e é realmente um personagem inesquecível, professor Franco Montoro, mas no artigo 3º, não do texto jurídico, mas do Pacto da Democracia, do Pacto da Nacionalidade, existe uma disposição a propósito dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O que todo brasileiro, como membro dessa nação, que se for ajustada economicamente, ela aqui na crise é a 9ª economia do mundo, o 9º país, né, de força econômica da humanidade, da Terra, e fora da crise chegou no 6º, superou inclusive a própria Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, um dos centros do próprio capitalismo, não é? O que esse artigo determina? Esse artigo determina que o objetivo fundamental da nossa nação é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E não existe definição melhor de sociedade fraterna, não aquela definição piegas, deturpada, simplesmente de um amor ágape, não é? Que não obstante a grandiosidade, a proximidade que esse amor tem até do nosso Criador, de Deus, mas uma sociedade que também é livre, uma sociedade que é justa, porque ela é igualitária, não no sentido da mera simetria, mas no sentido de acolher a todos, conforme os ditames da justiça social, e uma sociedade que é solidária. Também está escrito lá que no nosso pacto político e democrático, no nosso pacto social, uma sociedade desenvolvida nacionalmente.
E não existe sociedade fraterna que não seja uma sociedade desenvolvida nacionalmente, não é? Que tenha altos níveis de progresso, não só crescimento econômico, mas também crescimento cultural, político, civil e social. Uma sociedade que erradica a pobreza e a marginalização e reduz as desigualdades sociais. E não existe uma sociedade fraterna como determina que seja edificado o nosso constituinte na representação do povo, do titular do nosso poder, que é uma sociedade fraterna que convive e tolera a pobreza, a marginalização e a desigualdade. Uma sociedade, ainda está escrito lá, que promove o bem de todos, sem preconceito nem discriminação. E não existe sociedade fraterna que não venha a promover esse bem de todos. O Brasil, ele tem uma vocação, a nossa nação, ela tem uma vocação muito clara pela grandiosidade, por todos os problemas que enfrenta, não é? Mas pela grandiosidade, pela riqueza e pelo próprio temperamento do nosso povo, que é acolhedor, que é pacífico, que é miscigenado, que é maravilhoso mesmo, não é? Amoroso, carismático, simpático, não é? E sabe vencer a adversidade, porque nós somos especialistas em vencer e sobreviver a elas. Não é? O Brasil, ele tem uma vocação de liderar a humanidade, mas ele tem um nó. Não é? E o nó é econômico, porque o nó está na pobreza. Nesses 54 milhões de pobres, né, de pessoas que têm menos de 1,25 dólares por dia, segundo os critérios das próprias Nações Unidas, estabelecidos pela Agenda 2030, que tem que ser resolvido. Essa pobreza tem que ser erradicada. Governador Alckmin, a gente começa a pensar em 54 milhões de pessoas, a gente lembra, por exemplo, da população da Itália, a gente lembra que isso é maior do que a população da Argentina, a gente pensa que isso é 5 vezes a população de Portugal, isso se aproxima da população da Espanha, enfim, é praticamente uma nação de excluídos que não podem ficar para trás. Não podem ficar para trás. Mas não ficar para trás numa perspectiva socialista, numa perspectiva comunista, numa perspectiva de esquerda, que se mostrou, além de ineficiente, corrupta, indesejável e que provocou um mal muito maior, com o discurso de resolver problemas e que resolveu num primeiro instante, né? Pareceu resolver uma dorzinha de cabeça aqui, uma situaçãozinha aqui, agravou o problema da pobreza nesse nosso país. Né? Nós temos que resolver isso exatamente na linha da resolução Transformando o Mundo, Agenda 2030 das Nações Unidas, onde todos os altos representantes dos países da Terra, né, e governantes se reuniram em Nova York, no centro do capitalismo mundial, e lá fixaram uma meta, né, em 2030, de se erradicar a pobreza. Ah, mas nós temos o Covid, nós temos isso, nós temos aquilo. Profissional, quem está em campo, quem está na luta, quem vai enfrentar a adversidade, vai superar e vai prevalecer, não escolhe nem campo nem adversário. Então, que veio o Covid, que veio todas as adversidades, todas essas adversidades têm que ser superadas. E a pobreza tem que ser erradicada e a prosperidade tem que prevalecer. Todos merecem compartilhar. Ninguém pode ficar para trás. É isso que diz. E isso não é uma perspectiva de esquerda, isso não é uma perspectiva socialista, isso não é uma perspectiva comunista. Pelo contrário, é uma perspectiva das pessoas de bem, das pessoas decentes, das pessoas que têm solidariedade e das pessoas que cumprem o mandamento constitucional da edificação da sociedade fraterna, que não deixa o vulnerável sem o necessário acolhimento e que não promove a saída do vulnerável da própria vulnerabilidade. Então está lá escrito no nosso pacto político e democrático, na nossa Constituição Federal, que a ordem econômica, ela não é simplesmente fundada na propriedade privada e na liberdade, mas ela é fundada, sim,
na livre iniciativa e tem como princípio a propriedade privada. Entretanto, ela tem como outro fundamento a valorização do trabalho humano, de modo que toda pessoa, todo pai de família tem que ter acesso a uma atividade econômica, tem que ter inclusão econômica, tem que ter condições de participar do círculo econômico, tem que estar incluído no capitalismo. O capitalismo não pode ser excludente, ele tem que ser includente, e é isso que determina a nossa Constituição Federal. Ela diz o seguinte: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim garantir a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Existe uma cláusula, portanto, no nosso pacto democrático, hoje que se fala tanto em democracia, hoje que se debate tanto a figura do Supremo Tribunal Federal, ele que é o guardião da Constituição, existe lá na nossa Constituição uma determinação clara e específica de se alcançar um fim, que é garantir a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, que, explicando, sem tecnicismo, explicando para o público em geral, a determinação do próprio povo, de todo esse povo que emana, de todo esse poder que emana do próprio povo, que ninguém fica para trás. Todos devem estar incluídos. E incluídos em que sentido? Incluídos economicamente. A diferença, governador Alckmin, é que esses 54 milhões de pessoas têm que sair da coluna da despesa, do orçamento, e tem que entrar na coluna da riqueza, da formação do PIB, da construção do PIB. Aí nós inseriremos na nossa economia uma Argentina, uma Alemanha, uma Espanha, uma Itália, 5 vezes Portugal, e assim sucessivamente. Qual é a consequência disso? O Brasil pula imediatamente, se o problema da pobreza for resolvido, da 9ª posição do PIB mundial, da riqueza mundial, para a 3ª posição, disputando pau a pau com Japão e Alemanha. E esse é o segredo deles. Eu tive a oportunidade de estudar no exterior, eu tive a oportunidade de ver, tenho minhas andanças por todas, minhas caminhadas por todas essas universidades, reconhecido e chamado por cada uma delas, e tenho visto na verificação científica, antropológica, através, inclusive, das ações do Instituto do Capitalismo Humanista, o que isso é necessário. Eles lá, no centro do capitalismo, no centro da riqueza mundial, eles garantem a todos a inclusão social, de que ninguém fica para trás. E mesmo assim, são os países mais ricos do mundo. Nós que temos toda essa vocação, temos que resolver o problema da pobreza, porque o problema da pobreza não é um problema dos pobres, não é um problema dos excluídos, é um problema de toda a nação brasileira e é o pulo do gato. Porque nós temos que considerar essas pessoas que estão fora do círculo econômico como uma capacidade instalada ociosa. E ao incluí-las na economia, fortaleceremos o mercado interno, fortaleceremos o consumo e, via de consequência, a produção, a geração de riqueza, a geração de dinheiro novo, a geração de prosperidade. E o Brasil, com certeza absoluta, será um país melhor. Então, governador, eu queria só dizer para o senhor da felicidade e da oportunidade de estar aqui e falar o quanto toda a sua obra pública encarna todo esse pensamento que é estudado com profundidade lá na PUC de São Paulo, na Califórnia Western e também um grupo de pesquisa que nós tínhamos lá na Universidade Sorbonne de Paris. Muito obrigado, senhores. Olha, quero agradecer ao Dr. Ricardo Sayegh, que fez aqui uma brilhante exposição, colocando, né, no centro de tudo o ser humano. Lembrou de um professor de todos nós, aliás, da PUC, que foi o professor André Franco Montoro, também humanista, que lembrava sempre uma frase de que a obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas e do grande desafio da inclusão social no Brasil. Muito obrigado, Dr. Ricardo Sayegh.
Dr. Daniel Maranhão, também na agenda de economia humanista. Uma satisfação, Dr. Daniel Maranhão. O senhor tem a palavra. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, governador. É um prazer, uma honra estar participando aqui nesse debate com vocês. Agradecer também ao Agostinho, né? E participar junto com o Ricardo Saeg, que é um grande amigo aí, defensor dos direitos humanistas, né? Então, obrigado a todos. E eu queria brevemente comentar um pouquinho da nossa organização, que é a Grant Thornton, da nossa visão em relação ao futuro em termos da defesa do direito humanista, da responsabilidade corporativa que as empresas, de de forma geral, precisam ter em relação à sociedade ou ao meio ambiente, né? Atualmente, principalmente em relação agora pós-crise coronavírus, eu acho que começa a ter uma conscientização bem maior em termos da responsabilidade das corporações em relação assim, à parte social, da sociedade e do próprio meio ambiente. Isso vai se tornar cada vez mais, esse assunto cada vez mais relevante no dia a dia das organizações, frente a uma própria exigência da sociedade em relação ao nosso papel, né? Como a organização ela tem que atuar de uma forma muito mais abrangente, de contribuir com a vida das pessoas, de contribuir de uma forma geral com o próprio governo, de construir uma sociedade muito melhor e muito mais justa, como o Dr. Saeg mencionou, né? Eu, lógico, estou comentando aqui um pouco do lado da visão corporativa e da nossa visão como empresa, né, como empresa global. E esse tema tem se tornado cada vez mais relevante. E só dar um exemplo para vocês aqui. Hoje, eu acabei de receber um convite da própria Bolsa de Londres, nos convidando para participar de um debate quanto à questão da necessidade das empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Londres de uma maior divulgação sobre a questão do clima, do impacto do clima, né? Do que essas empresas estão fazendo, tentando fazer ou contribuindo para uma questão da melhoria climática atual e futura, né? Um impacto menor. Então, isso está tornando-se cada vez mais relevante. E isso tem um peso, cada vez mais que tem uma pressão, seja da sociedade, seja dos órgãos reguladores, né? Para as empresas de começar a atuar cada vez mais. Por isso, porque vai ter uma questão de precificação, uma cobrança da precificação nas ações dessas empresas, uma cobrança maior da sociedade em relação ao consumo de seus produtos, né? A gente não pode deixar de pensar dessa forma. E é crucial que todas as empresas, de uma certa forma, melhorem a sua cadeia econômica, uma participação muito mais efetiva, contribuindo para os direitos humanistas na sociedade, né? Como eu comentei. Não tenho dúvida de que as empresas que se posicionarem cada vez mais fazendo investimentos do ponto de vista social, ela vai ter uma valorização e um impacto muito maior e um auxílio para o governo muito maior também, né? Isso posto, também não gostaria de deixar também registrado aqui, se o meu tempo é curto, preciso ser breve, o próprio, fala assim, Instituto Internacional, que é o que chama aqui, é o IASB, que em inglês é o IASB, está sediado na Europa. Ele está fazendo exatamente nesse momento uma audiência pública para as empresas de auditoria e contabilidade, de como que as empresas têm que, no caminho das divulgações serem mais social, ambiental, serem muito mais requeridas, exigidas, essas divulgações vão começar a ser divulgadas nas emoções financeiras das empresas. E isso vai ter que ser auditado, isso tem que ser regulado para ter transparência para os investidores. Isso que eu estou trazendo é um debate que existe hoje internacionalmente, de um requerimento maior, de uma exigência que a própria sociedade está fazendo em cima das companhias e dos órgãos reguladores. Então, isso posto, de novo, o Brasil ele tem que seguir esse caminho, né? Aqui em termos de posicionamento das empresas, do governo, da própria sociedade, em relação ao papel corporativo, da parte social e ambiental, para nós criarmos um futuro muito melhor para as próximas gerações, né? E para deixarmos um mundo muito mais sustentável, um pouco mais justo em relação ao futuro, né? Eu não gostaria de estender muito mais, eu sei que meu tempo é muito curto, mas gostaria de registrar um pouco da nossa visão aqui e do que está acontecendo do mundo corporativo em relação à parte corporativa nas organizações, principalmente internacionais. Como Grant Thornton, a gente participa do Pacto da ONU, nós temos um assento no conselho lá do Pacto da ONU e nós elegemos dentre os vários
indicadores que existem, 4 principais indicadores que nós vamos estar globalmente defendendo e apoiando. 2 principais eu gostaria de deixar registrado aqui, que é a questão da corrupção, lavagem de dinheiro e a questão da educação. São 2 itens importantíssimos que a Grant Thornton, internacionalmente Brasil, ela vai apoiar e vai, de fato, trabalhar muito mais em cima desses 2 indicadores. Bom, governador, muito obrigado pela participação e peço desculpas por ser breve aqui, mas o meu tempo estava bem curto. Agradecer ao Dr. Daniel Maranhão pela maneira clara com que fez a sua exposição e a importância das empresas colocarem a agenda social e a agenda ambiental dentro do seu protocolo, do seu portfólio, como prestação de contas à sociedade. Belíssimas exposições, Dr. Ricardo Sayegh, Dr. Daniel Maranhão, e nós passamos. Fórum Paulista de Desenvolvimento.